Ótima noite, Matheus. Danilo, como é que você está, meu amigo? Boa noite. Bem, você? Bem, bem demais, graças a Deus. Melhor agora. Que bom. Então, primeiramente, eu vou dar boas-vindas a todo mundo que está assistindo hoje a live, na nossa terceira live aqui, nesse nosso projeto, que é o Transformar, digamos, que é a transformação, que é a transformação que todos esses profissionais do bem-estar emocional das pessoas, elas fazem na vida delas. Então, pode ser um terapeuta, pode ser um psicólogo, pode ser um coach. Então, essa transformação positiva que cada um deles faz na vida de cada uma delas. E hoje quero dar as boas-vindas ao psicólogo Matheus Camargo, um amigo, um irmão que a vida me deu mesmo, que é uma pessoa que eu conhecendo a história deles, sim, é totalmente essencial ele estar contando mais sobre ela aqui para vocês. Para vocês que querem saber da transformação e também para vocês que querem se aprofundar mais sobre a psicologia e também, caso vocês se interessem, ser usar o Matheus como terapeuta de vocês também para a melhoria, não só na questão de algum problema que estão passando, mas também na melhoria pessoal de vocês. Então, Matheus, se pudesse apresentar. Maravilha. Danilo, então, primeiramente, né, gostaria de dar boa noite, né, para você, né, agradecer muito pela oportunidade, né, pela acolhida nesse projeto tão, enfim, né, um projeto realmente grandioso que você está fazendo, né? Eu fico extremamente feliz de poder fazer parte disso. Também gostaria de dar as boas-vindas, né, a todo mundo que, né, estará acompanhando a nossa live hoje, né? E tenho a dizer que meu coração está cheio de alegria, né? É isso, Uhum. poder partilhar um pouco, né, da minha história, da minha caminhada, né? E por que não daquilo que eu faço, daquilo que é o meu ofício, minha missão, né? Então, estamos aqui hoje para Uhum. trocar essa ideia aí. Bacana. Então, Matheus, como um orador muito bom, um contador de história excelente, queria que você contasse mais sobre a história, assim, de como que você começou a ser psicólogo, quais foram os motivos, se teve algum gatilho, se teve algum acontecimento, se foi por gosto mesmo. Olha, a minha história com a psicologia, ela é longa, cheia de caminhos que eu precisei trilhar para chegar até ela, né? Mas eu acredito que a minha história com a psicologia, ela parte justamente de uma vocação, né? De uma vocação em poder ajudar e ouvir, né, as pessoas. Então, desde sempre, eu fui um bom ouvinte, por assim dizer, né? Então, as pessoas ao meu redor, né, sempre tinham na minha pessoa uma segurança para poder conversar, poder falar sobre si, falar sobre suas dores, suas angústias, situações que estavam passando, né? E eu naturalmente ouvia, né? Tava lá para isso, afinal, né? Então, assim, isso desde muito cedo, né, foi colocando uma pulguinha atrás da orelha, né? Mas que levou muitos anos para essa ideia amadurecer, né? Trilhei muitos caminhos, né? Principalmente na vida profissional, naquilo que eu tinha de ideia de profissão para seguir, né? Então, eu estive sempre muito envolvido, primeiramente, com a questão da música, né? Mas olha só que interessante, mesmo dentro do âmbito da música, eu sempre tive no meu coração a ideia de fazer uma música que na sua letra, na sua melodia, ela tivesse um conteúdo que fosse enriquecedor para a vida da outra pessoa, né? Ou seja, já tinha um quê de terapêutico ali, né? Isso tudo unido à Uhum. questão da religião, que sempre foi muito forte na minha vida, né? Eu sou católico, né? Quem já me conhece há um pouco mais tempo, há um pouco mais de tempo, né? Sabe? Então, esse conceito, né, cristão, né, da caridade,
do promover o bem, né, de levar algo de enriquecedor para a vida da pessoa sempre esteve presente, né? Ah, bom, aí passaram-se muitos anos, né? Muitos anos. Aí em 2014, eu decidi, então, efetivamente entrar, então, na tal da faculdade de psicologia, né? Até antes disso eu já havia cursado ali administração, já fui para outras áreas, né? Sempre experimentando, sempre vivenciando aquilo que a vida me apresentava, aquilo que a vida colocava diante do meu caminho, né? Eu ia trilhando, né? E é Não é por meio assim. de circunstâncias, né, muitas das vezes. Perfeito, perfeito. Não é assim como que um barco a velas que vai ao sabor do vento. Não, não, nada disso. Sempre buscando direcionar os meus caminhos, mas aproveitando as vivências, né, que a vida colocava no meu caminho. Então, ao término da faculdade de administração, né, aí tive um hiato, né, entre as duas faculdades, coisa de um ano e pouco, né. Nesse meio tempo, eu estava morando em Ponta Grossa, voltei a morar em Imbituva, né? E aí que entra, eu acho que assim, um fator que foi uma virada de chave na minha vida, né? Eu fui, como é que eu posso te dizer? Eu morei com a minha avó durante, né, muitos anos, me criei com ela, né? Então eu tinha uma avó materna que adoeceu nessa época. Então aí só localizando cronologicamente a questão, né, estamos falando aí de 2013 por aí, né? Então a minha avó que já tinha uma saúde já fragilizada, né? Ela teve câncer, né? E a partir daí a saúde dela como é que eu posso dizer, Deteriorou. se deteriorou, né, gravemente, né? E nesse meio tempo eu tive a experiência do quê? De começar a cuidar dela efetivamente. E isso foi muito, é, foi de repente, eu não esperava, né? Porque eu sempre tive ali, né, a questão dos adultos da casa, né? Hum. Cuidando das questões, né? E aí eu vi que eu precisava intervir mais efetivamente naquilo. Então, a partir daquele momento, eu comecei, então, a ter aquela experiência de cuidado, né? Aquela coisa do banho, da troca de fralda, né, de fazer comida, de aprender a cozinhar. Eu não cozinhava, apesar de ter morado fora de casa por muitos anos, eu cozinhava muito mal, né? E ali foi um tempo que eu comecei a cozinhar para minha avó. Então toda essa experiência de cuidado, né? E troca a cama, acorda de madrugada, troca de roupa, às vezes a fralda, né, vazava, tinha que levantar de madrugada, troca a fralda, troca lençol, dá banho, dá comida, né, faz companhia, conversa, né, e a pessoa, né, já no fim da vida. Esse, essa experiência despertou em mim realmente essa vocação ao cuidado, que ali eu comecei a ver que realmente eu tinha essa capacidade de autodoação, que é aquilo que na logoterapia a gente, né, fala várias vezes a questão da autotranscendência, né? Uhum. A minha vida ela começou, então, naquela época que minha vida andava muito sem sentido, né? A partir dessa experiência de cuidado, né, eu comecei a me alegrar, apesar da tristeza, né, pelo fim, né, que se aproximava da minha avó, da partida dela. Era uma pessoa que eu amava profundamente, amo profundamente até hoje, né? Então, apesar dessa tristeza da partida, eu percebia em mim um aumento da minha alegria, da minha noção de sentido, né? E não era aquela coisa assim, de utilidade, eu estou sendo útil, que legal. Não, Uhum. não era apenas isso, né? Era algo mais profundo, né? E aí eu lembro que naquela época, mas enfim, né, ainda não pensava efetivamente, né, poxa, psicologia, né, não, até nem pensava em retomar uma faculdade naquela ocasião, né.
Mas aquela coisa do cuidado foi foi mexendo comigo, até que eu tive contato com um livro do Augusto Cury. E Hum, esse livro ele tratava justamente sobre ele fazia uma interface entre algumas ideias da psiquiatria e ele defendia a utilização da psicologia no tratamento psiquiátrico, né? E isso mexeu muito comigo. Falei, poxa, olha, aqui é uma direção realmente que eu tenho, né? E a partir daí, em agosto de 2014, né, então, ou seja, completando aí quase 10 anos desde que eu entrei na faculdade de psicologia, o que para mim é algo incrível, que eu falo, meu Deus, como o tempo realmente voa, né? hum, Porque parece que foi ontem. Tudo isso que eu estou relatando para você parece que aconteceu mês passado. É, e aí, em agosto de 2014, comecei a minha caminhada na universidade, né, de psicologia, que foi a grande virada de chave na minha vida. Isso eu não tenho a menor dúvida. Né? A grande virada de chave mesmo. Né? E aí é história, né? Aí você passa 5 anos, né, dentro da faculdade, aí poderia relatar mais N acontecimentos é. dessa fase. Mas a minha entrada na psicologia foi mais ou menos dessa forma. Uhum. Bacana. É bom que todo mundo saiba, porque eu acho que bacana assim de qualquer profissão é quando a execução dela vai muito além só da própria profissão. Tem algo mais emocional, algo mais interior mesmo. Para todos os profissionais que eu já conversei aqui, todos que eu já converso, é o que vai estar trazendo muito mais efetividade até na transformação que cada um vai ter na vida das outras pessoas. Então, pegando essa ideia mais ou menos da transformação, como que você imagina, pegando toda a tua experiência, com todos os casos que você já atendeu, que transformação a psicologia consegue fazer nas pessoas em si? Ou psicólogo e a própria psicologia mesmo. Como que ela consegue Uhum. transformar as pessoas? Perfeitamente. Olha, Danilo, eu acredito assim, a psicologia, ela é por si só um grande elemento de transformação. Porque o que que acontece, né? Na linha que eu trabalho primordialmente a terapia cognitivo-comportamental, apesar de trazer outras, né, outras influências, outras abordagens teóricas. Para quem não sabe, a psicologia, né, a gente fala assim que a psicologia ela não é a psicologia, né? São várias psicologias, né, que se unem, né? Então existem N abordagens teóricas e a que eu trabalho principalmente é mais no âmbito da terapia cognitivo-comportamental. E essa abordagem ela pregou que o nosso comportamento ele é diretamente influenciado pelo nosso pensamento. Então, toda a interpretação que eu faço da realidade, né, a forma como eu me relaciono com o real, com as outras pessoas, comigo mesmo, né, isso tudo está diretamente influenciado pela forma como eu penso, né, pela forma como eu processo essa realidade. Então, veja bem, então partindo dessa premissa, né, o mais importante não é o evento em si, não são as situações em si, mas é a minha interpretação desta situação. Né? Ou seja, se você pegar duas pessoas e colocar elas para vivenciarem uma mesmíssima situação, cada pessoa irá se relacionar com essa situação de formas diferentes. Porque o que vai determinar aí é justamente a interpretação que cada pessoa vai fazer dessa mesma situação. Sim. Então, quando a gente pensa em transformação, né? Transformação do que exatamente? Né? Transformação da minha visão, da minha interpretação dos fatos. Então, a psicologia ela vai atuar justamente na reestruturação desses pensamentos para que eu consiga ter uma relação mais adaptativa com as circunstâncias da minha vida.
Então, por exemplo, eu estou vivendo uma situação difícil, né? Uma crise, né? Um desequilíbrio na minha vida, né? Então, eu não vou conseguir mudar diretamente a circunstância que eu estou vivendo, mas eu consigo mudar a minha relação, a forma como eu penso esta circunstância. E aí, à medida que eu interajo, né, que eu passo a agir de forma operante sobre a minha situação, aí eu tenho o poder para, aos poucos, alterar a circunstância, ou seja, transformar não apenas a mim, mas as situações onde eu Uhum. vivo. Mas isso parte, então, como eu disse, da minha interpretação dos fatos. Então, se eu tenho uma interpretação desadaptativa, então, por exemplo, eu tenho uma visão fatalista da realidade. Eu tenho. Porque eu já sou muito velho, eu não tenho como mudar, não adianta estudar, não adianta mais fazer exercício, porque a minha idade já passou. Essa visão fatalista, Uhum. né? Então eu não vou ter transformação nenhuma, né? Agora, quando eu mudo esse conjunto de crenças, algumas pessoas gostam de chamar de mindset, Uhum. né? Então, se eu mudo esse mindset, né, aí eu consigo sim gerar transformação. E a psicologia age diretamente nesse conjunto de crenças aí Entra do mais ou menos indivíduo. naquela mesma história ali que, por exemplo, dois meninos gêmeos tiveram um pai que era alcoólatra, por exemplo, bebia muito. E um desses filhos bebe, continua com a mesma, com os mesmos costumes, com o mesmo exemplo. E outro filho totalmente não quer beber, não bebe nada. Então acontece muito em muitas famílias isso, onde um filho pode não beber, então acontece a aversão assim de, igual você falou, de mindsets, a aversão assim de, é, acho que de panoramas assim em torno de todo esse problema. E aí por meio disso a psicologia ela entra muitas das vezes quando você está com algo que não está te agregando, não está agregando os outros, não está te fazendo bem mesmo. A psicologia vai entrar para mudar essa percepção em torno de certa situação que aconteceu na vida. Então, acho que Perfeito. pega bem nessa questão da própria ressignificação e do próprio, acho que uma construção de um novo significado. Eu acho que acaba não sendo uma ressignificação, eu creio que acaba construindo um novo significado em volta de algo que aconteceu. E tomando isso como base aqui, eu queria saber mais ou menos com você, assim, das pessoas que você já atendeu em torno, assim, de todo esse tempo que você está na área da psicologia, assim. Quais foram, não precisa deixar nome específico, não precisa especificar quase nada, mas, assim, quais são as maiores conquistas que você teve em torno das pessoas que você já atendeu? Tipo, a pessoa queria se matar e hoje não quer mais. A pessoa passava por vários problemas depressivos, ou muita ansiedade, ou tinha problemas muito familiares ali. Igual você trabalha muito com questão de pai, filho, então, na questão da paternidade. Então, teria alguns exemplos, assim, para você estar compartilhando com a gente? Perfeito. Olha, essa é a questão que mais me alegra na minha profissão, que é justamente ver, não diria ver os resultados, né, mas ver o efeito do trabalho sobre a vida da pessoa, né? Então, assim, não teria um ou dois casos específicos, né? Mas realmente é muito comum mesmo, nesse trabalho de clínica, né? A pessoa chegar, poxa, Matheus, olha, depois que eu comecei a terapia, como minha vida mudou, como eu comecei a enxergar a vida de uma forma melhor. Hoje eu estou mais alegre, hoje eu estou mais feliz, eu estou me relacionando melhor com as pessoas, eu estou mais feliz no meu trabalho, né? Esse feedback ele é muito frequente, graças a Deus, né? E não seria uma questão assim necessariamente de uma conquista, né? Mas Uhum. esse trabalho, né, que é feito que às vezes parece o bonito de tudo isso é que muitas vezes parece que o trabalho ele não está sendo tão eficaz, sabe? Muitas vezes porque eu particularmente, Danilo, vou revelar aqui para você, eu sou uma pessoa assim, em geral,
muito perfeccionista na parte do trabalho. Então, assim, eu estou sempre tentando oferecer o melhor e às vezes eu sinto que o meu melhor não foi suficiente, mas é uma crença minha, né? E muitas vezes aquela pessoa que eu pensei, poxa, parece que não está sendo tão. Mas que eu não estou conseguindo chegar lá, sabe? E Uhum, muitas vezes é essa pessoa que diz: Nossa, Matheus, como a terapia fez bem para mim. Ou seja, é, a gente não pode subestimar, como é que eu vou te dizer? A, a gente não pode subestimar a ação do próprio paciente no processo terapêutico, porque a, o paciente ele é ativo nesse processo, né? Então, não é aquela coisa assim do terapeuta aplicar técnicas e fazer reflexões e o paciente ficar de forma uhum, passiva, absorvendo aquilo, não, né? O paciente ele está de forma ativa no processo, né? Então, é essa surpresa que para mim é muito agradável. É justamente quando eu penso, eu acho que vai demorar um pouco mais do que eu esperava o processo, né? E o paciente vem, às vezes com muita antecedência, né? Testemunhando as melhoras que ocorreram na vida dele. Isso, essa parte que realmente não tem preço. bacana. Pegando mais ou menos essa linha da transformação realmente que você não só gera em uma pessoa, mas várias pessoas mesmo. E queria contar também, se você pode também, contar um pouco da tua experiência em torno do colégio aqui na cidade de Imbituva. É algo que para todo mundo aqui que participa, acho que é legal também de compartilhar. Como que você tem visto em questão dos jovens, das crianças que você tem ali, algo que está, digamos, doendo ou algo que está muito bom, algo de muito positivo que está vindo nessa nova geração que você acaba atendendo ali no colégio? Maravilha. Então, eu atuo como psicólogo clínico, né? Mas eu também atuo como psicólogo escolar e educacional no Colégio Luterano Rui Barbosa. E que é um trabalho também que eu adoro fazer, eu adoro a área da educação, né? Eu acho que a educação é a grande base, juntamente com a família, né? Família e escola formam a base primordial para o desenvolvimento do indivíduo. Ah, e tem sido uma experiência maravilhosa. Eu estou para completar um ano de colégio agora, no dia 27 de julho, completando um ano de colégio luterano. E realmente tem sido uma experiência muito bacana. Quando eu recebi o convite para trabalhar no colégio, eu confesso que eu fiquei um pouco temeroso, né? Porque eu não havia trabalhado, Uhum. não tinha essa experiência ainda com o trabalho em colégio. É, confesso que fiquei um pouco apreensivo, mas graças a Deus a resposta ao trabalho tem sido muito positiva, né? Nós percebemos algumas particularidades aqui na nossa cidade, né? Que seria um aumento considerável de casos de transtornos de neurodesenvolvimento. Realmente, Imbituva vem se destacando, né, em diagnósticos de transtorno do espectro autista, né, e TDAH. Então, no Colégio Rui Barbosa, inclusive, a gente vem desenvolvendo, né, um trabalho de atendimento educacional especializado, né, visando atender esse público, né. Então, é um trabalho bem especializado mesmo, Uhum. com um foco muito grande na estimulação neurocognitiva, né. Então, para que a gente consiga que os nossos alunos possam se desenvolver. Então, é um trabalho além da sala de aula, mas que se reflete na sala regular. Então, o nosso objetivo com esse trabalho é fazer com que aquela criança que tem o diagnóstico, por exemplo, de autismo, independente do nível dela, né, se é um nível 1 ou nível 3, por exemplo, né, que ela consiga
desenvolver um repertório de comportamentos que possibilite, que viabilize a ela frequentar a sala regular. Porque o nosso Uhum. objetivo, obviamente, é a inclusão dessa criança, não é retirá-la da sala de aula para levá-la para um outro ambiente. Pelo contrário, né? Uma vez que ela está num ambiente apropriado ao desenvolvimento de novos comportamentos, ou aprendizado de novos comportamentos, a partir daí ela consegue, né, interagir e aprender, né, na sala regular. Esse é o trabalho principal que a gente vem desenvolvendo no colégio. Claro que hum, a gente tem muitos casos, né, de ansiedade, de depressão. Inclusive, esse é um cenário, né, um cenário bastante frequente, né, nos nossos adolescentes, pelo menos ali nessa amostra, né, Uhum. estatística, por assim dizer, que é o colégio, né? Então, a gente tem sim um volume considerável de alunos com ansiedade, com depressão. E aí a gente poderia refletir N cenários, né? Desde a questão familiar, né? Então, desde a questão sistêmica, né? Parte ali de práticas educativas parentais, até a questão do uso de telas, que vem. Essa é uma questão assim, o uso de telas tem sido algo absolutamente exagerado na nova geração. É uma parte que a gente pega bastante no pé. Você veja bem, Danilo, nós que somos um pouquinho mais antigos, né, um pouco, por assim dizer, pré-smartphone, né, a gente já sofre com o vício, né, da tela. Então, que dirá a nova geração que veio já com a existência dessas tecnologias, né? Ou seja, não conhecem uma vida fora, né, dessas tecnologias. Então, existem já muitos estudos, né, muitos neurocientistas, psicólogos, psiquiatras que já vêm estudando, né, os efeitos desse uso exagerado de tela na parte cognitiva, né? Então, por exemplo, a questão de funções executivas. E aí a gente volta àquela questão do aumento de casos de transtorno do espectro autista e TDAH, que, segundo esses estudos, provavelmente, né, há uma relação também muito íntima. Né? A gente vê aquela criancinha ali de 3, 4 anos com o celularzinho na mão, de uma forma passiva, né? Como é que ela vai aprender a interagir com os demais, como é que ela vai desenvolver coordenação motora fina, né? Então, sim, nós temos, a gente consegue identificar, Uhum. inclusive, até dentro da tua pergunta, né, dentro do nosso próprio cenário educacional ali do colégio, essas questões aí. Então, eu levantei essa questão, puxando um pouquinho além da própria terapia que você faz na questão da tua clínica, mas para todos os terapeutas que estão aqui assistindo também ver chances de ajuda, realmente que a gente consegue estar fazendo nessa nova geração que está chegando, que vão ser os futuros clientes de vocês. Então, como que a gente consegue abordar eles da melhor forma possível para com que haja uma melhora dessa questão, igual que eu pego muito bem, na questão da melhora emocional dessas crianças que hoje, que daqui a uns anos serão adultos. Então, o nosso trabalho, creio que com o aumento da tecnologia, com o aumento da inteligência artificial, vai ser cada vez mais importante na vida de cada um, de todo mundo que está vivendo aqui nesse planeta. Porque creio que cada vez mais vai se distanciar essa questão emocional, essa questão assim da conversa cara a cara, nessa questão assim, de controle de emoções. Exato. Então, o nosso trabalho, creio que pode aumentar o que tiver de tecnologias. Uhum. A gente sempre vai estar preparado para estar ajudando essas pessoas, coisas que eu creio que nenhum robô vai conseguir substituir o trabalho que a gente faz. E algo que cada vez mais a gente tem que estar se melhorando para estar atendendo melhor essas pessoas, para
é buscar uma melhoria contínua também de todo mundo. E pegando bem essa importância, assim, quero trazer algo assim para também todos esses terapeutas que estão aqui assistindo hoje, que vão assistir futuramente lá no YouTube. É que, olhando toda essa importância que todos os psicólogos, terapeutas, coaches possuem na vida das pessoas, é muito importante para que cada um deles, igual o Matheus, que a gente está fazendo um trabalho bem bacana com ele, se posicionarem na questão do digital para alcançar mais pessoas. Porque, da mesma forma que um médico ou um fisioterapeuta acaba pegando, na maioria das vezes, quando a pessoa está passando por algum problema, psicólogos também acabam pegando pessoas pela dor, não tanto pelo amor. Então, quanto é importante colocar na questão do digital um ambiente totalmente acolhedor, um ambiente totalmente seguro e a gente conseguir compartilhar isso da melhor forma possível com todo mundo que acompanha você, para justamente ajudar essas pessoas que muitas das vezes não sabem da solução, não sabem que existem a solução do problema que ela está passando. Então é importante cada um desses terapeutas se comunicarem da maneira correta, que creio que é uma das formas que a gente consegue alcançar mais pessoas e essa melhoria, essa transformação positiva em cada vez mais pessoas. Então, Com Matheus, se quiser também certeza. compartilhar um pouquinho dessa tua vivência hoje no digital. Com certeza, Danilo. Até deixa eu só fazer um ajuste aqui. Eu tô com o meu ring light aqui, mas ele tá com a luz forte na minha cara aqui. Deixa eu só arrumar aqui. Aí, maravilha. Pois é, Danilo. Essa questão do digital eu enxergo sim como algo muito importante, porque veja, existe uma mensagem para ser passada, né? Então, e um serviço a ser prestado. Só que, e aí eu posso falar muito a respeito da psicologia, porque o que a gente observa? Um desconhecimento muito grande por parte da imensa maior parte do público do para que serve a psicologia, né? No que exatamente que a psicologia vai me servir. A gente ouve aquele discurso mais comum, né? Mas por que eu vou fazer psicologia se eu não sou louco? Né? É um discurso arcaico, antigo, né? Um discurso que não se aplica mais aos dias atuais e que, infelizmente, ainda muitas pessoas replicam. Então, aonde que entra o marketing, na minha opinião, né? No sentido de psicoeducação, né? Então, eu utilizo da ferramenta do marketing para passar a mensagem, para comunicar ao público que a psicologia trabalha desta e daquela Ele pega forma. muito bem nessa questão que olhando assim, também atendendo outros profissionais da saúde, que ele não. Pegando assim, qual que foi a última publicação que você viu hoje no Instagram? Você não vai lembrar, mas você vai lembrar daquela publicação que pegou bem na dor que você está sentindo, ou pegou muito bem no momento que você está passando, assim, com a tua esposa, com teus filhos, que você compartilhou lá com ela, por exemplo. Uhum, Então, o quanto a gente conseguir, como terapeuta, colocar diversas, digamos, situações para que uhum, cada pessoa se identifique com esse problema ali e enxergue você como uma solução perfeito. desse problema. Então, é um trabalho que a gente faz com cada um dos nossos clientes para diria diversas situações em determinado, digamos, entendendo bem qual que é o cliente que você atende, Uhum, para conseguir mostrar de uma forma clara que ele está passando por um problema e mostrar que você é a solução para esse problema. Então, em cada vez mais, se a gente tiver cada vez mais escala, melhor vai estar a tua divulgação, não só a tua, mas de todos esses terapeutas. perfeito. Então, acho que essa é a E é, importância do marketing. e é importante, né, Danilo, que a pessoa realmente ela tenha confiança na psicologia enquanto uma, não vou dizer um serviço, né, mas uma intervenção com potencial sim para solucionar aquele problema, né? Então, né, quando eu começo a fazer terapia
com a crença de que este processo irá trazer para mim melhoras substanciais, então eu alcanço realmente uma melhora muito grande, né? Não é como se fosse, claro, né? Não estou dizendo que isso seria semelhante a um efeito placebo, né? Uhum, Que é a minha crença. Não, as técnicas e as teorias da psicologia são cientificamente validadas, né? Então, elas realmente, principalmente a terapia cognitivo-comportamental, a análise do comportamento, a neuropsicologia, são abordagens psicológicas cientificamente comprovadas, né? Então, claro, as demais também são cientificamente comprovadas se a gente for abranger um pouco mais aí o uhum, conceito, né, de ciência. Mas em termos de ciência experimental, que é, né, esta ciência que é utilizada hoje, né, experimental, né? Então, essas são abordagens da psicologia que são realmente testadas, você consegue mensurar qualitativamente e quantitativamente os efeitos e a eficácia dessas abordagens. Então, só que só isso não basta, né? uhum, Então, se eu não acredito que esta intervenção pode de fato trazer para a minha vida um benefício, né? Então eu acabo mesmo, por minha própria crença a respeito disso, né? Acabo limitando o potencial, né, disso na minha vida. E aí, mais uma vez, entra o marketing, né, como uhum. um canal que mostra para a pessoa, olha, não, mas funciona desta forma, né? Existem comprovações científicas de que esta abordagem vai ser benéfica para a tua vida. E aí Bacana. passa, claro que passa pelo marketing tudo isso. E não só, né? Hoje em dia você pode abrir o direct de qualquer um. É só a gente encaminhando coisas para você e você encaminhando coisas para as pessoas. Então É é, fato. é muito essencial da gente utilizar essas coisas que acontecem para que sejam encaminhados essa mensagem que a gente quer estar passando. E também, olhando tudo isso que você já falou sobre a tua profissão, sobre as coisas que você já passou, queria que você compartilhasse também para todo mundo que está aqui alguns dos desafios que você teve que passar em torno assim da tua própria profissão. Para quem quer seguir a profissão de psicólogo ou para quem já se segue e pode também passar por esse problema também para já saber uma solução mais correta dessa situação. Olha, Danilo, eu acredito que a maior barreira que um psicólogo iniciante vai enfrentar é a crença de que a clínica não é lucrativa, tá? Então, assim, o que que acontece? Infelizmente, quando você está vivenciando ali no processo de faculdade, né, você está lá cursando a universidade, então existe muito aquela crença de que psicologia não dá dinheiro, de que, né, fazer psicologia você vai passar fome, você vai passar Uhum, dificuldade. Eu me recordo assim, no primeiro período da faculdade, eu estava com alguns colegas e aí todo mundo falando assim, eu vou terminar o curso, e daí eu vou seguir uma outra profissão, vou seguir lá outra formação que eu tenho, né? Não sei o que, não sei o que, porque realmente a psicologia não dá futuro. E eu lembro que eu refletia sobre isso, eu falava, gente, mas pera lá, mas então por que que a gente está estudando isso? Né? Por que que a gente está fazendo uma faculdade de psicologia se a profissão de psicólogo não dá futuro, uhum. né? E isso sempre foi algo que era repetido, assim, né? Quase Uma como que um cultura? mantra por algumas pessoas, né? No entanto, eu analisava e eu via psicólogos absolutamente bem-sucedidos, né? Uhum, Sobretudo em Curitiba, que era a cidade onde eu estava, né, estudando. Então eu via psicólogos muito bem-sucedidos. Então eu falava, não, pera lá, existe uma incongruência entre o discurso de alguns e a realidade. Então uhum,
ao meu ver, então, a grande dificuldade, então, para quem está começando o curso de psicologia hoje é você realmente superar esta crença, que é uma crença que não encontra fundamento na realidade. Uhum. Então, essa crença de que psicologia não dá futuro. Eu posso afirmar por experiência própria que sim, psicologia é sim uma profissão não apenas rentável no sentido monetário da palavra, mas até mesmo social, de posicionamento. A psicologia é uma profissão que ela traz muita realização pessoal, além da realização financeira, é claro. Né? Uhum. Ou seja, é uma profissão, sim, capaz de te dar um suporte em todas as esferas da tua vida. Então, ao meu ver, o grande desafio é superar essa crença inicial. Uma vez que você supera essa crença, aí Uhum. realmente a coisa começa a engrenar. Eu tomei consciência disso relativamente tarde, depois de formado, né? Infelizmente. Então eu me formei e ainda assim foi um tempo trabalhando essas crenças até que efetivamente eu engrenei na profissão, até depois que eu fiz uma certificação muito importante no Brasil, né? Que foi a certificação do psiquiatra Ítalo Marcilli. Né? Então, ele é um aval, né? Para alguns terapeutas, né? Uhum. Então, é uma chancela que você recebe de uma pessoa que é um profissional altamente reconhecido nacionalmente. Então, a partir do momento que eu fiz essa certificação, né, então eu tive um salto de conhecimento e também um salto de segurança, de autoestima, né? Foi um momento também, uma outra virada de chave, Uhum. até a gente vai falando e as memórias Uhum. vão vindo, né? As lembranças. Né? Então, realmente também foi um momento que quebrou-se esse paradigma de que psicologia não dá futuro. Né? Então, Uhum. Danilo, essa é a grande crença que quem está entrando na faculdade de psicologia já começa a trabalhar desde já. Né? Se alguém falar que psicologia não dá futuro, tampe os ouvidos, né? Feche os olhos para isso e siga em frente, porque sim, é uma profissão maravilhosa. É um padrão que eu vi, que até essa semana a gente não conseguiu fazer a nossa mentoria, é que eu, por sorte, por coincidência, fiz algumas das alterações à aula, porque o que eu estava vendo, a gente pode estar mudando toda a questão da identidade, encontrar um propósito desses profissionais, mas a gente consegue divulgar toda a questão do trabalho que eles fazem, mas não importa, não faz tanta diferença a gente não conseguir lidar com a clínica desses profissionais da forma correta. Então, algo, né, uma alteração que eu fiz nessa aula foi onde que eu consegui unir a questão de, pegando bem essa dor que você falou, que muitos desses profissionais passam, mas acho que gira em torno de olhar não só como prestador de serviço, essa profissão, mas olhar como um negócio, uma empresa. Perfeito, Então, perfeito. como que a gente consegue trabalhar numa empresa mesmo com todos esses profissionais, precificar da maneira correta, na questão assim de meta de clientes, meta assim de faturamento, separar a conta física com a conta jurídica, são Uhum. pontos assim onde que eu também tive quando fiz contabilidade, que estudei bastante sobre isso, que consegui também colocar dentro dessa mentoria, desse curso que eu vou estar disponibilizando depois, que é o curso de influência transformadora. Que ali onde que eu vi, principalmente, você como profissional sair um pouco assim do prestador de serviço, mas entrar bem como empresário. Então, todos esses profissionais que eu vi que deram certo, que, digamos, estouraram, ou Uhum. que saíram assim do que é comum nesses profissionais, são onde eles viram que não é só um prestador de serviço. Eles estão Uhum. fazendo um negócio, onde eles têm a prestação do serviço inicial, mas eles têm que ter o controle financeiro, eles têm que ter Uhum. outras fontes de renda para conseguir sair do comum, digamos. Uhum. Então, um dos pontos principais que eu quero estar compartilhando para todo mundo que está aqui
que eu vejo que é crucial, que foi crucial para mim no meu negócio, que vejo que é crucial para todos esses terapeutas, é essa separação, digamos, da pessoa física com a pessoa jurídica, que onde é que a gente não. Toda aquela receita que entra por meio dos nossos clientes não é o nosso salário. Perfeito. Então, porque a gente tem que pagar conta, a gente tem que pagar as contas fixas, digamos, aí as contas variáveis do consultório, e ali, por meio disso, a gente encontrar um prolabore, que o prolabore nada mais é do que um salário do sócio. Então, a gente Perfeito. definir, assim, primeiramente, nossos custos pessoais mesmo, tudo que a gente tem que pagar, tudo que a gente tem que fazer, e definir um prolabore. E, a partir disso, construir uma meta, assim, de faturamento em torno da clínica para conseguir não só pagar esse prolabore, mas conseguir também pagar a clínica e, principalmente, ter lucro, ter a questão, assim, de uma margem ali para conseguir reinvestir na clínica, reinvestir na própria pessoa, comprar cursos novos, viajar, participar de eventos, dar uma reforma na clínica. Então, é um ponto assim, chave que eu estou colocando agora também nessa mentoria, que é de extrema importância para cada uma dessas pessoas. Então, é algo que eu vi realmente que acontece em muitas pessoas mesmo, muitos desses profissionais, que é essa questão que não só que acontecem quando eles estão cursando, mas que acontece logo após, por também eu já ter familiares que fizeram também essa fizeram psicologia, por exemplo, que tiveram muito problema, tá sendo profissionais depois, realmente, por É conta desse justo. problema. Aqui, ó. Legal, a Magali falou, grande dificuldade para fazer essa administração, pois não recebemos essa base na faculdade. Importantíssimo. Perfeito. E aí eu Então, até faço um parênteses também na tua fala, que aí vai entrar também essa dificuldade na faculdade de psicologia, tá? Até porque existe também uma cultura dentro da profissão, né? De uma cultura um pouco, de certa forma, anti-empreendedorismo, né? Então, em função, né? E aí, obviamente que não entrarei, né, no mérito da questão, né? Mas existe uma base filosófica ideológica, muito principalmente, né? anticapitalista, né, por assim dizer. E aqui, repito, não vou entrar no mérito da questão, né, mas é importante que se diga, né, que isso atrapalha o processo de identificação do profissional enquanto empresário, né? E isso, obviamente, dificulta, inclusive, o próprio crescimento da profissão, né? Prejudica a profissão propriamente dito, né? Porque aí a gente acaba não profissionalizando, né? Ou seja, nós temos psicólogos que são, sim, altamente competentes, rigorosos, na questão técnica, na questão teórica, né? Que são excelentes terapeutas que geram resultado nos seus pacientes, nos seus clientes, mas que não trabalham as suas clínicas de forma profissional, que não trabalham as suas clínicas de forma realmente, como você disse, de um negócio. Então, realmente, inclusive o trabalho que você vem fazendo, a mentoria que você vem fazendo, tem sido algo realmente transformador para mim também, né? Que eu estou nesse processo, né? Vamos dizer, de saltar de nível, né? De não ser apenas um prestador de serviços, mas encarar a minha clínica realmente como uma empresa, como um negócio, que realmente não vejo outra forma de você conseguir crescer, né, o teu negócio, senão dessa forma, né? Não, Uhum. se existir uma outra forma, eu desconheço. A famosa forma de sorte, Exato. mas bacana. E agora, para a gente estar na etapa final aqui, queria que você não só motivasse, mas assim, quebrasse algumas objeções, algumas dúvidas de quem está querendo também cursar psicologia. Então, como uma pessoa uma pessoa que já passou pela transformação de psicologia, como que você poderia dar aquele estralo assim na mente da pessoa? Pode fazer, pode confiar que vai dar certo.
Poxa vida, primeira coisa, né, para quem quer ser psicólogo, identifique em si a vocação para isso, tá? Eu encaro a psicologia como um estado de vida e não apenas uma profissão, né? Eu não estou psicólogo, eu sou psicólogo, uma vez, né, que eu adotei para mim essa identidade de psicólogo, eu sou isso 24 horas por dia, né? Mesmo que eu não esteja atendendo na clínica, mas eu sou psicólogo, ou seja, toda e qualquer situação que se apresentar, né, na minha frente, né, que seja o objeto de um olhar do psicólogo, eu estarei ali sendo psicólogo. Então, primeira coisa, identifique em si essa vocação ao cuidado, ao acolhimento, ao não julgamento, né? O psicólogo ele tem que ser uma pessoa que capaz de promover um espaço para que o outro se sinta bem, para que o outro possa falar de si sem medo de ser julgado, sem medo de ter ali um olhar Uhum. meio torto da outra pessoa, né? O psicólogo ele precisa desenvolver essa mente não julgadora, essa capacidade de abraçar o paciente, né? Abraçar não no sentido físico, mas abraçar no sentido de promover esse espaço. Então, se você tem essa capacidade, já é meio caminho andado. Se você não tem essa capacidade, você vai aprender com o tempo, né? Ah, quando é que você não deve fazer uma faculdade de psicologia? Quando você estiver desejoso por fazer um tratamento psicológico. Faculdade de psicologia não é psicoterapia, né? No, enfim, já vi várias vezes acontecer isso. Ah, eu vou fazer a faculdade de psicologia porque eu preciso me tratar, porque eu preciso. Não vai dar certo. Não vai dar certo, né? Então, se você quer um tratamento psicológico, busque um terapeuta. A faculdade de psicologia, ela não vai atuar enquanto terapia. Pelo contrário, se você não tiver Uhum. com a terapia em dia, né, como qualquer outra faculdade, ela pode sim, tem potencial para mexer negativamente com o seu emocional. Agora, a faculdade é como qualquer outra faculdade, vai precisar estudar, ler muito, né? E você precisa ser Uhum. disponível para fazer os estágios, para participar das palestras, para fazer estudos de caso, né? Enfim, quanto mais atividades você estiver envolvido durante a faculdade, mais repertório você vai ter para atuar, né, como terapeuta. Então, assim, questão de objeções, né? Se você não se sente atraído, né, busque, busque aquilo que te atrai a fazer. Uhum. Agora, se você sente o desejo por se tornar um psicólogo, olha, é uma das profissões mais. Eu sou suspeito para falar, É. mas uma das profissões mais maravilhosas e edificantes que você vai encontrar para seguir. Não tenho sombra de dúvidas. Bacana. Eu também já passei, igual, não como falo em todas as lives, não passei pelo processo de depressão, ansiedade, mas me conectei com psicólogos onde eu tive as sessões assim que me transformaram como pessoa. Então, digo para vocês, a transformação que a psicologia consegue fazer em torno das pessoas é tremenda. Então, aqui, deixa eu ver quem que está online aqui. Por exemplo, a Elcia, a Magali, que são terapeutas, digamos, a transformação que não só a psicologia, mas também microterapia, a questão da respiração que ela se faz, assim, que consegue melhorar a questão emocional das pessoas, assim, é tremendo. Então, o trabalho que eu estou fazendo, justamente com esses profissionais, é tornar com que todas essas terapias, esses trabalhos, eles fazem um bem comum para todas essas pessoas. Então, todos fazem uma transformação positiva na vida de cada uma delas. Então, graças a Deus, cada vez mais tem mais pessoas assistindo, cada vez mais tem terapeutas interessados em estar participando e cada vez mais o processo está sendo melhorado. Então, em torno assim que
eu creio que não... Agora está sendo só o começo, mas creio que se a gente conseguir unir forças, igual que a gente vai ter o nosso encontro amanhã dos terapeutas aqui que estão Ansioso. presentes aqui hoje, creio que essa transformação que a gente faz na vida das pessoas, onde que eu, por não ser terapeuta assim de carteira, mas que eu estava participando desse grupo e consegui achar um ponto de estar ajudando cada um de vocês, creio que só tem não só a gente, mas todas as pessoas que estão passando com problemas emocionais, todas as pessoas que estão laudadas, por exemplo, com déficit de atenção e outros déficits que existem, o nosso trabalho vai ser de cada vez mais valia, cada vez mais importante na questão da passagem desses anos. Ele só vai aumentar isso aí, é uma questão assim, que eu não tenho dúvida nenhuma. E, em torno a tudo isso, agradeço principalmente Matheus, a todo mundo que está participando da live hoje, por estar compartilhando mais sobre também a própria profissão, a história, os problemas, os percalços e as coisas positivas que giram em torno disso. Mas agradeço de coração mesmo, Matheus, por estar compartilhando, por estar aqui 1 hora do seu dia de noite aqui, estar participando dessa live. E fica o convite para as lives futuras que vão surgir aqui. E cada vez mais, assim, use teu perfil e abuse dele para estar transformando cada vez mais vidas por meio dele. Danilo, eu que agradeço de coração, de verdade mesmo. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo espaço, né? E uma coisa eu falo assim para quem está nos assistindo, acompanhe o trabalho do Danilo, né? Usufruam, né, do trabalho, né, que você, Danilo, está oferecendo. Tá? Realmente é um trabalho transformador, né? É algo que, né, enfim, você se une a nós enquanto terapeutas, né, em prol, né, de oferecer algo de valor para as outras pessoas, né? E isso é maravilhoso. Nós estamos vivenciando um tempo e um processo de amadurecimento de algo, né, que vai realmente oferecer algo de valor para as outras pessoas. E eu acredito, Danilo, que o mundo precisa justamente disso, de profissionais, mas sobretudo de pessoas, de seres humanos capazes de oferecer algo de bom verdadeiramente para as outras pessoas. E você com certeza é uma dessas pessoas e eu me sinto muito grato e feliz de poder fazer parte disso com você. Gratidão, Matheus. Até amanhã, então, para você e até a próxima semana, para todo mundo que está acompanhando aqui no perfil. A próxima semana vai ser com uma terapeuta, não, vai ser uma psicóloga, analista corporal. Ela sabe muito, sim, sobre esse assunto, sim, vou deixar o nome por baixo ainda, mas vou estar compartilhando amanhã já com vocês, que é um assunto, sim, bem bacana, nessa outro tipo de análise, digamos, da psicologia. Então, até mais para todos. Obrigado, Matheus. Agradeço a todo mundo que está assistindo e até a semana que vem.